Moses Finlay, Democracia Antiga e Moderna. 5. A censura na Antiguidade Clássica. O campo semântico da palavra censura apresenta hoje em dia uma tendência ao estreitamento e suas implicações emocionais são negativas. Tal estreitamento está sacramentado no Oxford English Dictionary, embora não esteja em o tom pejorativo. Tudo que minha edição abreviada do Oxford English Dictionary de 1955 tem a dizer resume-se ao seguinte, abre aspas, cargo ou função de censor, supervisão oficial, fecha aspas. Se procurarmos o verbete censor, encontraremos 4 acepções. 1. O magistrado romano detentor deste título e, por transferência, aquele que tem a função de supervisionar a conduta de um grupo de pessoas, como em algumas faculdades. 2. A autoridade que examina livros, jornais, peças, etc., ou que censura a correspondência particular, como em tempos de guerra. 3. O sentido obsoleto de crítico, como alguém que se compraz em achar erros. E 4. O sentido freudiano. Para o historiador e para o sociólogo, no entanto, essas definições não são suficientes. Qualquer definição de censor e censura será inadequada se não oferecer espaço para Mary Whitehouse, que decididamente não está obsoleta, ou para o poder do que os antropólogos nos ensinaram a chamar de tabus, ou para a possibilidade de manipulação da lei da calúnia ou da lei da blasfêmia com fins de censura, ou mesmo para as restrições de ordem econômica que podem impedir a publicação e a distribuição de livros e jornais, etc. A estrita definição administrativa reflete a luta moderna contra a censura estatal, a ideologia libertária que surgiu dessa luta e dentro dela. Mesmo os partidários das liberdades civis, com exceção de uma minoria extremista, admitem certa margem de censura legítima e não questionam o direito do Estado de censurar. Nem seria essa questão apenas problema do Estado. Refiro-me não apenas a organizações religiosas a quem os compiladores do Oxford English Dictionary parecem ter praticamente perdido de vista. Organizações estas que podiam censurar e realmente censuravam seus próprios membros livremente e com frequência, mesmo quando não dispunham de poder político de sustentação. Refiro-me também à sociedade que inculca e reforça tabus sem fazer referência a um poder policial. Não é necessário ser seguidor de Freud para reconhecer a presença da autocensura, bem como de sua necessidade. Ela é inerente ao processo de crescimento desde a infância até a integração como membro de uma determinada sociedade, ao processo de educação de se tornar civilizado. Nas palavras de Sir Edmund Leake, em conferência proferida em Cambridge, abre aspas, um ambiente social livre de censura não seria um ambiente social de forma alguma, seria como um pesadelo de maníaco. Fecha aspas. Não me proponho a embarcar em uma investigação sobre pensamentos inconcebíveis, mas é essencial reconhecer desde o início que eles existem. Assim como existe o medo do conhecimento. Depois de terem sido refutadas todas as interpretações alegóricas e simbólicas sobre a expulsão do Jardim do Éden e sobre a lenda de Fausto, a ideia original permanece. Há coisas que é melhor não investigar ou conhecer. Na Grécia do século V, aquele notável século de esclarecimento, Píndaro menosprezou filósofos e cientistas por colherem o fruto da sabedoria ainda verde, e como observou E.R. Dodds, abre aspas, esperava-se que a plateia que assistia às nuvens de Aristófanes se divertisse com o incêndio da loja de pensamentos e não se incomodasse muito se Sócrates também saísse queimado. Fecha aspas. Hoje em dia, a palavra censura tem implicações pejorativas em círculos intelectuais
implicações que estão longe de ser universais fora desses círculos, e que o eram ainda menos em épocas anteriores. Portanto, os homens se censuravam, e quando deixavam de fazê-lo, a intervenção oficial ou não recebia com frequência amplo apoio popular. Por volta do ano 200, um cristão da Ásia Menor, que escreveu um ataque ao montanismo, desculpou-se com os amigos da seguinte forma, abre aspas, alguns de certo creem que pretendo acrescentar ou anexar algo novo aos evangelhos, enquanto qualquer um que se tenha decidido a pautar sua vida por eles, não pode a eles nada somar, nem deles algo subtrair. Fecha aspas. Naturalmente, esse texto foi escrito no contexto peculiar do início da fé cristã e ele pode, indevidamente, ser considerado atípico. No entanto, todos os contextos sociológicos e ideológicos são peculiares, no sentido de específicos, de forma que o inconcebível em um contexto pode ser concebível em outro. Nas primeiras décadas de governo de Roma, por imperadores, ainda havia homens influentes abertamente republicanos. Se eles, por acaso, também escreveram histórias, sua avaliação da guerra civil, que levou ao poder o primeiro imperador, Augusto, colidia tanto com a ótica oficial quanto com a popular. Um dos primeiros imperadores, Cláudio, era erudito e pedante. Ele se dedicava à prática, excêntrica para um membro da família imperial, de escrever longos relatos históricos. Era um hábito inofensivo, enquanto se restringia às origens de Roma e aos etruscos. Mas Cláudio logo passou para a história romana contemporânea, a partir do assassinato de Júlio César. Sua mãe e sua avó, horrorizadas, conseguiram afinal convencê-lo de que ele não tinha condições de narrar as guerras civis de forma livre e honesta. Suetônio, Cláudio. Por isso, ele preferiu principiar pela ascensão de Augusto ao trono. A casa imperial, sem dúvida, representava um contexto ainda menos típico do que o dos primeiros cristãos, mas o exemplo ajuda a revelar a ausência de pontos universais no assunto em discussão. Existe, contudo, uma generalização válida. Todo organismo social considera-se legítimo, arrogando-se o direito de se defender tanto interna quanto externamente. A partir daí, procura enfraquecer ou eliminar a oposição, ou pelo menos algumas formas de oposição. Os atenienses do século V não costumavam assassinar os críticos do sistema, como faziam os imperadores romanos, mas por vezes recorriam ao ostracismo, no sentido técnico de enviá-los para o exílio. Ambos os métodos consistiam em verdadeiras formas de censura. A morte permanece o meio mais seguro de impedir que se propague algo imoral, herético, ofensivo ou injurioso ao Estado. Nas palavras do Oxford English Dictionary. Se qualquer consideração acerca da censura em nossos dias se concentra nos meios de comunicação, tal fato reflete mudanças sociais e tecnológicas relativamente recentes. A invenção da imprensa marca uma linha divisória na história da humanidade. Todas as sociedades mais antigas, mesmo aquelas tão letradas quanto as de Atenas e da Roma clássicas, enfrentavam problemas qualitativamente diversos no que se refere à censura. Há um sentido importante segundo o qual é correto dizer que todas as obras escritas na antiguidade eram uma espécie de samizdat, que significa, samizdat é o sistema clandestino de impressão e distribuição de obras proibidas pelo governo na União Soviética. Voltando ao texto, não porque fossem sempre ou geralmente ilícitas, mas porque sua circulação era restrita a cópias feitas à mão e distribuídas de uma pessoa a outra. A censura de livros e jornais impressos antes de sua publicação permite ao escritor e ao editor a proteção da certeza e da relativa imunidade quanto à punição após o fato. Samizdat reduz a capacidade do Estado de impedir a disseminação de assuntos inadmissíveis. Os imperadores romanos, sem dispor dos modernos recursos da polícia e dos serviços secretos,
não tinha a menor condição de encontrar e destruir todas as cópias dos escritos proibidos. Tácito lembra esse fato em seu relato sobre a perseguição e morte, sob o governo de Tibério, de um outro historiador, Aulo Cremus Cordo. Em sua história, Cremus Cordo, um simples senador, não um imperador, havia elogiado Brutus e chamado Cássio, abre aspas, de o último dos romanos, fecha aspas. Embora sua obra não fosse o único motivo para a perseguição que sofreu, diante de sua condenação, o Senado, vale ressaltar que foi o Senado, não o imperador, ordenou que seus livros fossem queimados. Alguns exemplares não foram destruídos e logo estavam circulando novamente. Tácito declarou exultante, abre aspas, reis estrangeiros e quantos imitam-lhes a brutalidade, cobrem-se de desgraça e de glória suas vítimas, fecha aspas. O erudito Quintiliano, contudo, nos informa que quando a filha de Cremúcio Cordo começou a fazer circular cópias, já no reinado de Calígula, sucessor de Tibério, ela cuidou de suprimir os trechos que haviam provocado a morte do pai. Por quanto tempo ainda sua obra teria sobrevivido daí em diante? Não sabemos ao certo. É praticamente impossível determinar a data do desaparecimento de qualquer parte do grande volume de obras greco-romanas perdidas. Entretanto, o fato de que apenas um breve e inócuo fragmento a respeito da morte de Cícero chegou até nós, e ainda assim em uma citação de Sêneca que escrevia 4 décadas após, sugere que o desaparecimento foi bastante rápido. Não desejo enfatizar demais esse exemplo. Já foi calculado que, dos quase 800 autores latinos cujos nomes conhecemos, mais de um terço não passa do nome, e talvez 20% sejam hoje representados, no mínimo, por uma obra completa. Com frequência, esses escritos perdidos não justificam sequer uma lágrima. É essencial tanto para a sociedade quanto para o indivíduo que haja amplo espaço para o que John Barnes teve a felicidade de chamar de amnésia estrutural. Além disso, houve importantes perdas, tanto temporárias quanto permanentes, na própria antiguidade. As sátiras de Juvenal, por exemplo, praticamente desapareceram por cerca de 250 anos após sua morte, e o estudioso que as recuperou, próximo ao final do século IV, parece ter trabalhado a partir de um único exemplar defeituoso dos poemas, em Roma. Pode ter ocorrido o mesmo com Tácito. Teria parte substancial desses textos sido perdida por pressão de imperadores, do Senado e de outras autoridades, independente de seus méritos literários ou intelectuais? Não temos condições para responder. Não seria suficiente enumerar as obras que reconhecidamente provocaram o desagrado imperial e que, mesmo assim, sobreviveram. Podemos citar como exemplo os poemas de Ovídio, embora seja sem dúvida significativo que tal fato ocorreu em considerável número de casos, quantidade até mesmo surpreendente. É necessário agora apresentar mais 2 fatos sobre Cremúcio Cordo e sobre os casos semelhantes registrados por Tácito e outros sob o governo dos primeiros imperadores. O primeiro refere-se a que todos eles ocorreram dentro do pequeno círculo da corte imperial e da classe dos senadores da cidade de Roma. O segundo, que na minha opinião é um fato, embora não possa ser comprovado, é o de que ninguém pretendeu ou tentou procurar e destruir todos os exemplares existentes de qualquer obra proibida, tanto por ser isso impossível, quanto por ser desnecessário fazê-lo. Outras coisas, podia-se contar com a obediência voluntária. Em seu clássico relato da sobrevivência e transmissão dos primeiros escritos cristãos, Harnack observou com acerto que, ao avaliar o desaparecimento de praticamente todas as obras não canônicas após o estabelecimento do cânon do Novo Testamento,
abre aspas, não se deveria pensar em um plano deliberado, pelo menos não na grande maioria dos casos. É mais certo que o processo tenha se realizado através do instinto de autopreservação e do bom senso, fecha aspas. Além disso, na verdade, não fazia muita diferença desde que as palavras e as ideias ofensivas não fossem alardeadas em público nos lugares errados pelas pessoas erradas, dirigidas às pessoas erradas ou então criticando-as. Determinar o que era ou não errado em todas as 4 categorias revelou ter uma história variada e complexa da antiguidade. Tanto na Grécia quanto em Roma, por exemplo, não parece ter havido qualquer limite à liberdade de difamação e oposição e a de falso testemunho nos tribunais, como é de conhecimento de qualquer um que tenha lido os oradores áticos ou os discursos de Cícero. Essa liberdade era resultado da convenção aceita e não força da lei. O teatro em Atenas, durante o século V a.C., valia a mesma convenção. Disso é prova Aristófanes. E nesse contexto surge a questão da censura política, porque toda figura política conhecida era alvo de ataque, ou pelo menos de escárnio, por um comediógrafo ou outro. Nem estavam o Estado de Atenas e suas políticas mais imunes do que os indivíduos. Sob esse aspecto, é possível observar nítidas divergências entre a Grécia e Roma. Apenas um dramaturgo romano parece ter cultivado os comentários políticos diretos. Foi Névio, que, de acordo com uma tradição deturpada, enfrentou problemas no final do século III a.C. por ter difamado importantes aristocratas, possivelmente os Metelli, abre aspas, à maneira dos gregos, fecha aspas, Gélio. Quanto aos panfletos de cunho político, houve na antiguidade apenas 2 períodos relativamente breves em que essa forma de comunicação escrita assumiu sérias proporções. Durante algumas décadas na Grécia, no final do século V e início do século IV a.C., e nas últimas décadas da República Romana e início do Império. Em Roma, grande parte dos panfletos era apresentada sob a forma de versos e canções, que circulavam verbalmente ou de libelli, cartazes ou volantes difamatórios, de onde se originou a palavra libelo, calúnia, em inglês. Pode-se encontrar essa prática em épocas muito remotas da história romana e, como retaliação a ela, instituiu-se o processo por difamação. Não há maneira de avaliar a frequência ou o efeito dissuasivo de ações por difamação, mas é certo que nas amargas décadas do final da República, os panfletos mais violentos não tiveram de enfrentar nada mais sério do que outro panfleto, pelo menos no nível de um Cícero ou de um César. Mais tarde, com o regime dos imperadores, a começar por Augusto, esse delito foi incluído sob a rúbrica de maiestas, alta traição, fazendo jus à punição adequada se o alvo fosse o imperador ou alguém mais próximo a ele. E dentro de um curto prazo, a rede da maiestas ampliou-se para além dos libelli difamatórios, abrangendo até obras de história e outros trabalhos sérios. Pode-se então perguntar como foi possível a Sêneca, ou Tácito, ou Suetônio, escrever e distribuir tantas histórias e comentários ferinos sobre imperadores e cortesãos. A resposta é simples e demonstra a complexidade da situação. Eles recebiam permissão e até incentivo para falar mal de todo e qualquer imperador falecido, desde que não violada a regra que proibia ridicularizar os vivos. Forma curiosa pela qual cada governo procura apresentar um brilho maior através do contraste implícito com predecessores invariavelmente insatisfatórios. Não é necessário continuar a examinar esse aspecto. Acabaríamos logo descendo ao lugar comum de que a liberdade do comentário político variava com a natureza do regime. Seu ponto mais alto foi na democracia ateniense, permanecendo mais ou menos inexistente sobre os tiranos ou sobre os reis aristocráticos helênicos e romanos.
As graduações e variações entre os dois extremos são, entretanto, um barômetro não só das diferenças nos sistemas políticos, mas também de distinções básicas de natureza social e sociopsicológica. Os homens que escreveram as peças de crítica mais exuberantes em Atenas e os que nelas atuavam eram cidadãos com frequência de alto status social. Seus equivalentes romanos não eram. Nem mesmo Névio, abre aspas, latino, fecha aspas, de Capua, que obteve a cidadania romana, não podia ridicularizar os seus superiores sociais como se estivesse numa atividade política própria. Ele, abre aspas, podia apenas se restringir a pôr em versos a boataria caluniosa dos ricos e poderosos que lhe davam emprego, fecha aspas. Dramaturgos de posição ainda inferior não ousavam nem isso. Tampouco era a liberdade de difamação nos tribunais idêntica em Atenas e em Roma. E, por nenhuma outra razão, pelo fato de ser a composição dos tribunais diversa. Quando Demóstenes chamou Esquines de filho de uma prostituta e Esquines retrucou como filho de uma escrava, eles estavam se dirigindo aos grandes tribunais do júri popular de Atenas, cuja composição era uma amostra razoável da totalidade do corpo de cidadãos. Roma não conheceu nada semelhante. Os ataques pessoais de Cícero eram proferidos no Senado ou em tribunas especiais formados com membros da ordem senatorial e da ordem equestre. Uma palavra favorita no vocabulário ateniense era partésia, a liberdade de expressar o pensamento abertamente, tanto em questões particulares quanto em questões públicas, mas especialmente nestas últimas, quando a palavra significava realmente a liberdade do cidadão apenas. Críticos da democracia, notadamente Isócrates e Platão, como era de se esperar, transformaram seu significado, alterando-o para licença, fala irresponsável, e seu alvo era tanto a posição do orador quanto a essência do que ele dizia. Romanos eruditos adotaram a palavra, mas empregando-a com maior frequência em seu sentido pejorativo, traduzindo-a como licentia ou contumacia. Não existe equivalente latino adequado para parésia, porque, como observou Momiliano, abre aspas, a atitude geral, fecha aspas, em Roma, mesmo sob a República, parece ter sido a de que somente as pessoas detentoras de autoridade tinham direito de falar livremente. Percebe-se que a liberdade de expressão pertence à esfera da autoritas, tanto quanto à esfera da libertas. O Senado romano era, por conseguinte, um fórum para o livre debate. Mesmo assim, era muito diferente da Assembleia de Atenas. Entrei no assunto dos discursos políticos e forenses porque eles nos propicia a localização adequada da questão da censura na antiguidade, ao atrair nossa atenção para outros objetos de censura, além de livros e panfletos. É extremamente importante observar que na Antiguidade Clássica, e na verdade em qualquer período anterior, a invenção da imprensa, a quantidade de livros em circulação e o número de leitores eram ínfimos e insignificantes fora do pequeno mundo dos filósofos profissionais e intelectuais. E mesmo eles dependiam muito da memória e da comunicação verbal, como qualquer outra pessoa de sua época. Livros e panfletos não desempenhavam nenhum papel verdadeiro no sentido de influenciar e de moldar a opinião pública, nem mesmo nos círculos da elite. É óbvio que os imperadores romanos puniam um escritor agressivo que alardeasse seus versos ou libelli, por assim dizer, bem debaixo de seus narizes, da mesma forma que puniam algum comentário insultuoso feito durante um jantar. Contudo, eles não faziam o menor esforço no sentido de mandar recolher os exemplares que pudessem estar em mãos privadas, não só por carecerem de recursos para tal, mas também porque não fazia muita diferença. Nada poderia ilustrar melhor esse ponto do que a indiferença com que a Igreja triunfante permitia a continuidade da circulação de escritos pagãos.
Não obstante, trovoadas ocasionais de algum padre da igreja ou de algum imperador cristão. Suponho que seja inevitável que atualmente superestimemos a palavra escrita, em especial os historiadores e outros acadêmicos. Plutarco relata, em Lícias, o conto é, pelo menos bem trovado, que, dentre os muitos milhares de atenienses capturados em Siracusa em 413 a.C., alguns foram liberados porque sabiam recitar alguns dos coros de Eurípides. Plutarco observa que os sicilianos, abre aspas, tinham paixão pela poesia de Eurípides, paixão que suplantava a de quaisquer outros povos helênicos fora da Grécia. Eles decoravam as pequenas amostras e migalhas que alguns visitantes traziam e depois se deliciavam em compartilhar esses fragmentos entre si. Fecha aspas. Siracusa não era um povoado obscuro e provinciano. Seus cidadãos eram tão letrados quanto os da maioria das cidades gregas contemporâneas, com similar proporção de homens de alto nível cultural. Apesar disso, eles tinham de depender da transmissão verbal dos versos de seu dramaturgo preferido, que na época atingia o auge de sua carreira. Repetir essa história, possivelmente apócrifa, com o objetivo de sublinhar a falácia de grande parte do estudo atual sobre o nível de alfabetização na antiguidade, que tende a reduzir a questão ao número ou à proporção da população livre, ou pelo menos dos homens livres, que sabia ler e escrever. Esse engano tem enorme influência sobre nossa compreensão da censura e, portanto, vou examiná-lo um pouco mais. Para começar, é preciso resistir à tentação de tratar o drama como tema excepcional, pois mesmo em nossos dias são poucas as pessoas que leem uma peça. Toda a poesia e, na verdade, as belas letras em geral eram normalmente lidas em voz alta e decoradas em trechos isolados ou mesmo em sua totalidade, como no caso de Homero. De outra forma, as obras permaneciam desconhecidas de todos, excetuando um pequeno círculo de elite. É essa a razão pela qual empreguei regularmente a palavra escritos em vez de literatura. Não só as belas letras eram lidas em voz alta. Cícero nos conta sobre a natureza dos deuses que quando Protágoras, contemporâneo de Sócrates, escreveu uma obra agnóstica, foi exilado de Atenas e seus livros queimados em públicos na Ágora. Outros escritores repetem a história, alguns introduzindo um novo toque. Protágoras teria morrido afogado ao tentar fugir. O relato é altamente duvidoso. Platão parece nada saber a respeito. E essa referência é a única feita em um contexto grego clássico. A prática romana de incinerar livros como forma de punição oficial. A versão que parece mais plausível é a de Diógenes de Laércio. Protágoras teria lido em público a obra condenada, talvez na casa de Eurípides. Mesmo assim, a história permanece dúbia, mas sua maior plausibilidade advém da ênfase à leitura em voz alta em público. Afinal de contas, ocorre à nossa mente que o único filósofo que, sem dúvida, recebeu a pena de morte em Atenas naquela época foi Sócrates, e ele nunca escreveu uma linha sequer. Quando nos voltamos da alta cultura, a poesia e a filosofia, para as questões mundanas que preocupam o cidadão médio, há um engano semelhante quanto ao significado de saber ler e escrever. Estudiosos modernos tiraram muitas conclusões da introdução de códigos de lei escritos e da prática nas comunidades gregas democráticas, em especial em Atenas, de gravar decretos, tratados, homenagens e outros documentos públicos em tabletes de pedra, expostos nos locais onde as pessoas normalmente se congregavam. No entanto, como Havelock salientou, abre aspas, não é possível depreender um hábito de leitura por parte do povo ateniense apenas a partir de uma série de inscrições, fecha aspas. O ateniense médio não precisava vaguear pela cidade lendo os textos dos decretos da Assembleia ou das leis de Solon.
Bastava que eles existissem, ou seja, eles expressavam o triunfo do governo aberto contra a conspiração e o sigilo. A alfabetização de massa era irrelevante. A clássica afirmação grega sobre o significado das leis escritas aparece em As Suplicantes, de Eurípides. Depois da existência de leis escritas, diz Teseu, na tradução para o inglês de Frank Jones, abre aspas, as pessoas de poucos recursos e os mais prósperos são iguais perante a justiça. Se falarem mal de um homem de posses, não gozarão de melhores condições do que um pobre. E se o mais fraco tiver razão, pode ganhar do mais forte. Fecha aspas. A luta para conseguir chegar a esses códigos teve lugar na Grécia no século 7 e 6 a.C. e em Roma no início do século 5, períodos em que nem mesmo os maiores entusiastas de hoje insistiriam que havia ampla alfabetização do povo. O que estava sendo atacado era o monopólio aristocrático dos instrumentos de justiça, pesadamente encorajado no monopólio do conhecimento da lei e cuja quebra não poderia ocorrer enquanto a lei não estivesse registrada. As 12 tábuas de Roma foram produto da vitória plebeia nessa luta. No entanto, como sempre ocorria em Roma, as vitórias plebeias eram incompletas. Uma das medidas incluídas foi a da pena de morte para quem entoasse em público canções difamatórias, sendo esta a única forma disponível para os plebeus daquela época expressarem publicamente a crítica a seus governantes. Em uma sociedade que depende da comunicação verbal, o método mais eficaz para a censura, com exceção da pena de morte, é o da expulsão da comunidade. Era isso que os acusadores de Sócrates aparentemente pretendiam, sendo contrariados apenas pela insistência da vítima em optar pela pena de morte. Removam o homem fisicamente de sua plateia e o perigo que ele representa fica também eliminado. Já obras escritas de grande circulação exigem uma abordagem diferente. Em uma de suas passagens mais irônicas, Platão faz com que Anito, o acusador de Sócrates, reclame amargamente sobre o fato de Atenas não expulsar os sofistas. Mênon. Para sua eficácia, a ironia exige que a proposta seja realista. Não é preciso lembrar que Platão não estava questionando o direito do Estado de Atenas de processar Sócrates. Ele apenas negava a veracidade das acusações. Mas o próprio Platão, no 10º e último livro da República, expôs a mais compacta argumentação já registrada a favor da censura. Embora seu alvo fossem os poetas, a cultura e a educação gregas contemporâneas, estavam como um todo sendo denunciadas. A expulsão ou exílio é associado em nossas mentes, em especial com a oposição política, ou com certos tipos de delitos criminosos. Sua aplicação nesse contexto, na Antiguidade Clássica, era comum, estendendo-se desde opositores individuais a um tirano ou a um monarca até exílio em massa de grupos inteiros de pessoas nas frequentes guerras civis. Normalmente não chamamos a isso de censura. Eu, contudo, defendo o ponto de vista de que, especialmente em um mundo onde predomina a comunicação verbal, isto é precisamente censura, pelo menos naquelas comunidades relativamente abertas no aspecto político, ou seja, abertas ao debate acerca de questões políticas. Quem quer que fosse fisicamente removido não tinha nenhuma chance, com exceção da revolta armada, de expressar e fazer circular suas opiniões políticas no único lugar onde elas fariam sentido, em sua própria comunidade. Além disso, como veremos a seguir, a expulsão de filósofos e profetas na antiguidade era regularmente justificada pela ameaça que eles supostamente constituíam para a ordem e para a segurança pública. Não havia qualquer interesse na liberdade de consciência. Palavras ou ideias não expressas não preocupavam a ninguém. Entretanto, tampouco havia qualquer apoio firme àquele sofisma contemporâneo que permitia ou alegava permitir palavras sediciosas desde que elas não passassem de palavras jamais transformadas em atos. No ano de 155 a.C.,
quando os dirigentes de 3 escolas filosóficas de Atenas vieram a Roma em missão oficial daquela cidade, atraindo muita atenção, especialmente entre os jovens Catão, o Velho, convenceu o Senado a ordenar que partissem de imediato, assim que sua missão estivesse terminada. Um dos 3, o cético Carnéades, dirigente da academia, que por sinal permaneceu firmemente socrático em virtude do fato de não ter escrito nenhum tratado filosófico, aproveitou a ocasião para exibir tanto sua habilidade dialética quanto sua epistemologia cética, preferindo 2 conferências públicas, em uma das quais demonstrava a existência da justiça natural, enquanto na outra demonstrava o oposto, segundo a melhor tradição sofista. Falou em grego, e é lícito duvidar da fluência dos romanos nesse idioma, mas a abordagem em si era intolerável. Catão declarou no Senado sua opinião, abre aspas, que voltem para suas escolas e pratiquem sua dialética com os rapazes gregos. Os jovens romanos darão ouvidos às leis e aos magistrados, como até agora fizeram, fecha aspas, Plutarco, Catão. 6 anos antes, outros filósofos não identificados haviam sido expulsos de Roma após 155 a.C., contudo, não foram registradas acusações a filósofos em Roma, até a série de execuções e expulsões sob o reinado dos primeiros imperadores romanos, atingindo principalmente os estoicos, alguns dos quais, de fato, eram de modo vago politicamente irritantes. É impossível estimar que proporção desse ato de um século pode ser atribuída à natureza fragmentária das fontes. Ninguém pode sequer pensar que conhece uma fração dos eventos da história grega ou da romana. É sem dúvida plausível a sugestão de que a ausência desses incidentes nos registros dos anos de 155 a.C. a 28 a.C. poderia indicar que os professores de filosofia desse período cuidaram em se manter discretos. Um incidente análogo revela que a atmosfera em Roma não mudara. Em 92 a.C., os censores fecharam escolas de retórica latina. Seu decreto é citado por Suetônio nos seguintes termos, abre aspas, foi-nos relatado que alguns homens desenvolveram um novo tipo de ensino e que os jovens estão frequentando suas escolas, que esses homens adotaram o título de retóricos da língua latina e que os jovens passam dias inteiros no ócio em sua companhia. Nossos antepassados determinaram o que desejavam que seus filhos aprendessem, bem como que escolas que deveriam frequentar. Novidades como essas, que contrariam os costumes e as tradições de nossos ancestrais, não nos agradam, nem as consideramos corretas. Fecha aspas. A ênfase dada aos jovens aparecera no ataque de Catão aos filósofos atenienses em 155 a.C., bem como, muito tempo antes, durante o julgamento de Sócrates e na diatribe contra os sofistas que Platão atribuiu a Anito. Os jovens que se interessavam ou que fingiam ter interesse pelo estudo da retórica, da filosofia, eram todos rapazes ricos, oriundos da classe mais alta, como Platão fez Sócrates admitir na Apologia. Essa constatação nos conduz de volta a um ponto anterior, ou seja, que o que importava não era meramente a substância, o local e as pessoas que estivessem propondo ideias censuráveis, mas também, e de forma igualmente importante, a pessoa ou as pessoas a quem a palavra era dirigida. Na Atenas de Sócrates, suspeitava-se de que esses jovens ricos estivessem envolvidos em associações antidemocráticas, parcialmente clandestinas, que geraram 2 golpes oligárquicos, em 411 e 404 a.C. Em Roma, no período republicano, o contraste era nítido. No caso de Roma, os jovens eram herdeiros da oligarquia governante em uma época na qual nos é impossível, a esta distância,
discernir qualquer ameaça à estrutura do governo ou a quem cabia o poder. O medo era muito mais vago e impreciso, mas a censura, inclusive a autocensura, era mais severa e eficaz. Cícero deixou transparecer o quanto ele continuava sendo profundamente romano, apesar de sua erudição grega, quando sugeriu que a punição a Protágoras fora um desestímulo eficaz para as gerações de filósofos que se seguiram. A religião foi outro contexto no qual a plateia a ser isolada dos pensamentos perigosos era muito maior e mais representativa do que os jovens de fortuna e classe alta que bebiam as palavras dos filósofos. Antes de abordar esse assunto, contudo, há mais dois aspectos do que poderíamos chamar de censura de elite a serem considerados. O primeiro é a definição estreita dos lugares errados até o final do Império Romano. As autoridades, tanto da República quanto do Império, contentavam-se em expulsar os filósofos, bem como os profetas e astrólogos da cidade de Roma ou, em casos extremos, da Itália. Nos dias de Catão, com efeito, a Grécia era ainda mais um satélite do que uma parte de Roma. Mas os imperadores continuavam seguindo a mesma política, embora já naquela época os homens que eram expulsos continuassem a exercer suas atividades com total liberdade nas províncias romanas. Isso não tinha importância. Os jovens ricos de Atenas ou de Alexandria ainda estavam excluídos do mundo do poder romano. Em segundo lugar, o predomínio de estrangeiros entre os expulsos, especialmente durante o período republicano em Roma, não tem ligação com nossos objetivos, quaisquer que fossem as implicações culturais ou sua conveniência como propaganda política para alguém como Catão. Platão esforçou-se ao máximo para ser explícito ao fazer Anito dizer que, abre aspas, ainda piores são as cidades que permitem sua entrada e não os expulsam, que quer se trate de um estrangeiro, quer de um cidadão, fecha aspas. E entre os estoicos vítimas dos imperadores romanos estavam senadores da melhor linhagem. Embaralhei por um momento execuções e expulsões, como frequentemente ocorre na realidade, mas é agora preciso separá-las à medida que passamos da filosofia para a religião e o culto. O politeísmo é, por natureza, tolerante dentro de amplos limites. Ele não enfrenta os mesmos problemas que o monoteísmo, com sua exclusividade, suas ortodoxias e heresias. Havia áreas marginais em que a distinção ficava bastante imprecisa, notadamente na preocupação com o impacto de cultos estrangeiros introduzidos na comunidade. No entanto, até o surgimento do cristianismo, nenhum indivíduo normalmente corria o risco de ser punido por sua religião. Entre os gregos e os romanos, a não ser que fosse acusado de um ato específico de impiedade. Comportamentos tais como a mutilação deliberada de uma imagem sagrada ou zombaria escandalosa com relação a ritos religiosos levantam poucos problemas de análise ou de interpretação. Se tivéssemos qualquer informação da frequência com que ocorriam, e não a temos, poderíamos fazer interessantes deduções sobre a sociedade da antiguidade, mas elas não estariam corretas sob o título de censura. Na verdade, elas cairiam na categoria de tabus. Há provas suficientes de que a acusação e a punição pelas autoridades recebiam amplo apoio popular, quando não eram iniciadas por exigência da população. Entretanto, nem sempre tudo era assim, tão claro e simples. A justificativa para a punição de impiedade era a de que ela ameaçava a segurança da comunidade ou ofendia extremamente
o sentimento público. Naturalmente, quem estava no poder determinava que era uma ameaça ou um delito. E nem sempre governantes e governados estavam de acordo, como na Itália, no início do século II a.C. O culto secreto de Baco, de origem grega, que apresentava acentuados traços orgíacos e de comportamento de êxtase, espalhou-se rapidamente por toda a península. Seus seguidores eram principalmente de classes mais baixas, em especial mulheres, mas também incluíam membros da classe média e alta, bem como escravos e libertos. A classe governante romana se amedrontou. O Senado, os cônsules, comandaram uma maciça operação policial com o objetivo de exterminar o culto, não só em Roma, mas em toda a Itália, mesmo correndo o risco de romper o delicado equilíbrio das relações entre Roma e seus chamados aliados italianos. De acordo com as fontes, milhares foram executados. A tradicional desaprovação romana por qualquer coisa não sancionada por nossos antepassados fica evidente no caso, não muito diferente daquela que provocou o fechamento das escolas de retórica latina um século depois. Tal desagrado, porém, dificilmente explica a escalada e a selvageria da repressão. Nem seria explicação a impiedade ou alguma forma de delito menos grave contra as divindades romanas, pois foi concedida uma provisão de que os indivíduos poderiam ainda prosseguir como o culto, se quisessem insistir neles, desde que solicitassem o pretor e mediante permissão formal emitida pelo Senado, ainda assim com a condição de que não mais de 5 pessoas participassem ao mesmo tempo do ritual. Essas restrições são a chave da questão. Em todo o longo e aparente detalhado relato de Lívio, repleto de acusações de lascívia, devassidão, falsificações e envenenamentos, bastante comuns em situações análogas, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, não há nada de substancial que justifique a campanha de supressão. Entretanto, bem na primeira fase de seu relato, ele usa o termo conspiração, que repete frequentemente, daí o limite a 5 pessoas. E qual era a alegada conspiração? Lívio relata um discurso proferido por um cônsul diante da Assembleia, abre aspas. Até agora, essa ímpia conspiração restringiu-se a transgressões privadas, porque ainda não dispõe de força para tomar a República. Fecha aspas. Em outras palavras, não havia conspiração alguma, não havia qualquer ameaça à segurança pública. Havia, sim, uma ampla e crescente atividade de massa, e isso era o bastante. O medo das perturbações da ordem e dos tumultos, reais ou imaginários, acaba aparecendo por debaixo de toda a história dos atos romanos oficiais, dirigido contra grupos de pessoas devido à sua religião, compreendida no sentido amplo o suficiente para incluir a atividade de evidentes e astrólogos, em oposição à punição de indivíduos por atos específicos de impiedade. A iniciativa podia partir de cima ou de baixo, ou seja, a perseguição podia ser empreendida pelo governo por medo de distúrbios, como acabamos de ver no caso dos bacanais, ou poderia ser consequência de revolta do povo exigindo medidas do governo.
A complexa história dos primeiros cristãos ilustra as duas possibilidades, até as perseguições da segunda metade do século III, que se estenderam por todo o Império sob Décio e Diocleciano. Os casos comprovados localizavam-se em vários centros do Império e geralmente iniciavam com hostilidade pública por parte de judeus ou pagãos. O governo romano, vale observar, era representado por governadores de província, refletindo uma situação qualitativamente distinta daquela vigente quando da expulsão dos filósofos de Roma e da Itália, sem importar que eles perseguissem com suas atividades das províncias. A exceção digna de nota, a perseguição dos cristãos por Nero em Roma após o grande incêndio em 64 d.C., não invalida o raciocínio. Nero precisava de um bode expiatório para acalmar a perigosa agitação provocada pelo incêndio da cidade. Com Décio, os papéis foram trocados. A iniciativa partiu dos imperadores, enquanto o grosso da população aparentava indiferença aos cristãos, quando não era realmente favorável a eles. Os cristãos, como os adeptos dos bacanais e outros, formavam, obviamente, grupos de culto não oficial, mas isso não tem importância neste contexto. Por toda a antiguidade, cultos públicos e privados coexistiram. Não era necessário qualquer sistema de concessão de licenças, nenhum registro ou outro tipo de permissão e controle oficial, a não ser que se alegasse a ameaça à segurança pública, como no caso dos envolvidos no culto de Baco. A história da astrologia em Roma fornece um límpido e meu último estudo de caso. A busca do conhecimento sobre o futuro era elemento integrante da cultura antiga em todos os períodos e em todos os níveis da sociedade. As autoridades públicas consultavam oráculos e adivinhos e com frequência tinham seus próprios funcionários para tal finalidade. Simultaneamente, havia muitos indivíduos que se dedicavam a predizer a sorte em nível particular. Os céticos, como Tucídides, podiam ter rido à custa deles, mas sua popularidade e aceitação tanto pelo Estado quanto pela sociedade eram universais. Havia também uma inevitável ambiguidade com relação ao adivinho, seja Tiresias no Édipo Rei de Sófocles. O conhecimento secreto que iria acontecer era, ao mesmo tempo, confortante e perigoso, e os astrólogos de Roma são exemplo típico dos dois aspectos. Embora todos os imperadores romanos fossem aficionados, houve 8 ocorrências indubitáveis com a expulsão de astrólogos de Roma, excetuando indivíduos protegidos, obviamente. Entre o ano de 44 a.C. e a morte de Marco Aurélio, em 180 d.C., e é possível que tenha havido mais uma meia dúzia de casos. Sem exceção, as fontes antigas atribuem o banimento ao tumulto, rebelião ou à conspiração. Mais uma vez, parece ocorrer a familiar expulsão apenas da capital, mas não é bem assim. No ano 11 d.C., foi promulgada uma lei válida em todo o Império que proibia aos adivinhos, abre aspas, fazer profecias a qualquer pessoa que estivesse só ou fazer profecias a respeito da morte, fecha aspas. Dion. Sem dúvida, a oportunidade para a chantagem pessoal exigia a atenção do governo, mas essa era uma preocupação menor. Na atmosfera de medo e conspiração dos primeiros tempos do Império, uma pergunta a respeito da data da futura morte do imperador era suficiente para fazer eclodir uma reação em cadeia. A proibição foi logo ampliada para abranger perguntas sobre o bem-estar, salos, de membros da família imperial. Isso nos traz de volta à minha primeira pergunta. Qual era a eficácia da censura oficial e formal em reprimir ideias e os escritos? A maior autoridade moderna sobre os astrólogos de Roma observou que os imperadores nunca, abre aspas, proibiram os estudos astrológicos e as pesquisas teóricas, fecha aspas. Eles apenas interferiam na prática profissional, e isso só em tempos de incomum tensão política. O mesmo também pode ser dito, com as devidas modificações, acerca de toda uma série de disciplinas.
a matemática, a astronomia, a biologia e outras ciências prosseguiam seus cursos sem interferência digna de nota. Se a teoria heliocêntrica não obteve apoio, não foi porque as autoridades a condenaram, mas devido aos próprios astrônomos não a considerarem satisfatória. Platão fundou sua escola em Atenas 2 décadas depois da morte de Sócrates. E ao que se sabe, salvo por um breve hiato, ela teve uma história ininterrupta de mais de 900 anos, até Justiniano mandar fechar todos os centros pagãos de ensino em 529. No ano de 307 a.C., durante uma das poucas tentativas desesperadas de restabelecer a democracia em Atenas, após a morte de Alexandre o Grande, foi aprovada uma lei exigindo que as escolas de filosofia fossem licenciadas pelo Estado. A medida tinha intenções declaradamente políticas. Os melhores alunos das duas escolas, a de Platão e a de Aristóteles, haviam demonstrado afinidade por tiranos no meio século precedente. Mesmo assim, a lei foi revogada no ano seguinte, 306 a.C., razão pela qual Epicuro mudou-se para Atenas e lá organizou sua escola. Nenhum outro filósofo atraiu tanta aversão e ódio na antiguidade. Os seguidores de Epicuro eram, de vez em quando, expulsos de cidades gregas e de Roma. Seu nome tornou-se a palavra ateu em hebraico. Pode-se compilar uma antologia com as familiares acusações malévolas sobre sua conduta imoral e o dano que causava à sociedade. Contudo, o imperador Juliano, em uma carta em que deliberadamente repetia o apelo de Platão por uma censura total, teve de reconhecer a continuidade da circulação e a facilidade de se encontrar os escritos de Epicuro em época tão tardia quanto a segunda metade do século IV d.C. Epístolas. Quanto aos estoicos, alvos dos primeiros imperadores, o cúmulo da ironia é que o último deles, com uma reputação duradoura, foi Marco Aurélio, o imperador em cujo reinado ocorreu uma perseguição local de cristãos em Lyon e Vienne, de extraordinária intensidade. Entretanto, a exultação de Tácito quanto ao fracasso da censura não é justificada. Como revela o exemplo dos astrólogos de Roma, a censura, no sentido estrito, era raramente exercida contra a expressão escrita. E somente o era quando os escritos continham uma ameaça direta, real ou imaginária, a um governante ou a uma oligarquia governante. Essa clemência não deve ser atribuída a alguma noção de um inalienável direito do homem à liberdade de expressão. Nenhum Estado da antiguidade reconhecia um conceito tão anacrônico. Para seu tempo, nem mesmo Atenas de Péricles, se o Estado não censurava, era apenas porque os escritos em si não surtiam grande efeito. Já o ensino era questão bem diferente, como eram outras formas de comunicação que podiam conduzir a distúrbios. Por isso a expulsão e não a censura. O que ocorria com maior frequência era o verdadeiro pensamento crítico evaporar-se com o tempo de qualquer forma, se é que ele chegava a existir, como revelou-se raro na história de Roma. Consideremos mais uma vez os estoicos. Nenhuma autoridade forçou os principais porta-vozes do médio estoicismo, Panécio de Rhodes e Posidônio de Apameia, gregos que viviam fora do controle de Roma, a aviltar o elemento moral estoico original, transformando-o em uma adequação confortável à oligarquia romana, gananciosa e expansionista. Nem foram seus sucessores obrigados a ajustar sua filosofia ainda mais a fim de abranger a monarquia autocrática. A essa altura, Brundt, mais complacente com o estoicismo romano do que eu, concede que, abre aspas, a retórica e a devoção haviam, em grande parte, substituído a pesquisa e o raciocínio. Fecha aspas. Hegel disse o mesmo com maior desprezo profissional em suas conferências sobre a história da filosofia. Abre aspas. Todo o interesse especulativo estava realmente perdido e revelava-se uma disposição retórica ou exortativa cuja menção não pode ser feita em uma história da filosofia, assim como não cabe menção a nossos sermões. Fecha aspas.
A experiência grega clássica é mais interessante e mais difícil. Embora não se deva exagerar a parésia na prática, visto que poucos fora da elite culta usavam a palavra em debates políticos ou atingiam, ou mesmo aspiravam a um cargo político e a liderança. Tampouco deveríamos ignorar as realidades mais duras subjacentes ao ideal de igualdade perante a lei defendido por Eurípides. Mesmo assim, a comédia e a tragédia ática do século V a.C. permanecem como testemunhas indiscutíveis. A comédia, em especial, foi, a meu ver, um fenômeno ímpar nos mais importantes festivais religiosos públicos financiados e dirigidos pelo Estado. Esperava-se que os dramaturgos ridicularizassem e falassem mal do ateniense comum e de seus líderes, do esforço de guerra e de qualquer legislação que lhes ocorresse, bem como que tratassem os deuses com uma irreverência que poucos sofistas teriam ousado. Mais tarde ainda, durante a vida de Aristófanes, houve profunda mudança, a comédia deixou de retratar pessoas reais, desviando sua atenção por completo da vida pública. Por quê? A explicação de certo não reside na censura formal. Nenhuma lei proibia os dramaturgos do século IV a.C. de seguirem as tradições de seus predecessores. E nada impediu os oradores do século IV a.C., na Assembleia e nos tribunais, de se entregarem à calúnia mais grosseira, sem o menor toque de humor. A mudança, no final das contas, revela-se muito mais abrangente. Dodd salientou que, abre aspas, um observador inteligente do ano 200 a.C., ou por volta dessa época, teria ficado tristemente surpreso ao saber que a civilização grega estava entrando em um período de lento declínio intelectual que iria durar até a conquista de Bizâncio pelos turcos, com exceção de algumas recuperações ilusórias e algumas brilhantes atitudes individuais na retaguarda, que em todos os 16 séculos de existência à sua frente, o mundo helênico não produziria um poeta melhor do que Teócrito, um cientista melhor do que Eratóstenes, e que o único grande nome na filosofia iria representar um ponto de vista julgado extinto, o platonismo transcendental. Fecha aspas. Nem é preciso acrescentar que isso incluiria o mundo romano, excetuando alguns grandes poetas. O historiador e o sociólogo da cultura não enfrentam questão mais importante e talvez não mais difícil. Qualquer que seja a explicação, não ouso apresentar nenhuma. É evidente que a censura, no sentido estrito, foi apenas um desvio ocasional de bastidores.